Capítulo 7. Destruído pela água. Nos dias de Noé, uma dupla maldição repousava sobre a terra, como resultado do pecado de Adão e do assassinato cometido por Caim. Ainda assim, a terra era bela. As colinas eram coroadas com árvores majestosas. As planícies exalavam a doce fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de uma imensa variedade, quase sem limite. As árvores ultrapassavam em tamanho e perfeita proporção a qualquer uma que hoje existia. Sua madeira era nobre, tão dura quanto pedra e quase com a mesma durabilidade. O ouro, a prata e as pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana ainda conservava grande parte do vigor que tinha no princípio. Havia muitos gigantes, reconhecidos por sua sabedoria, hábeis em imaginar as obras mais engenhosas e extraordinárias. Porém, permitiram que sua vida de pecado não tivesse limites. Deus havia concedido dons especiais a esses antediluvianos, mas eles usaram sua generosidade para exaltação própria, transformando-os em maldição ao colocarem suas afeições nos dons e não no doador. Procuravam se superar uns aos outros na ornamentação e decoração de suas moradas com a mais habilidosa mão de obra. Deleitavam-se em cenas de prazer e perversidade. Não desejavam conhecer nada mais a respeito de Deus e logo passaram a negar sua existência. Glorificavam o gênio humano, adoravam as obras das próprias mãos e ensinavam os filhos a se curvarem diante das imagens de escultura criadas por eles. O salmista descreve os efeitos produzidos no adorador por prestar culto aos ídolos. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115, verso 8. É uma lei do espírito humano que pela contemplação somos transformados. Se a mente nunca se eleva acima do nível da humanidade, se não é elevada a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o ser humano decairá constantemente, e cada vez mais e mais baixo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11. Sua lei era transgredida e o resultado foi a prática de todo o pecado que se podia imaginar. A justiça foi lançada ao pó e os clamores dos oprimidos alcançaram o céu. Indiferença para com a vida humana. A poligamia começou a ser praticada logo no início, embora fosse contrária ao plano de Deus. Apesar de Deus ter dado uma só esposa a Adão, as pessoas decidiram seguir seus desejos pecaminosos após a queda. Como resultado, o crime e o sofrimento aumentaram rapidamente. Nem o casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Os homens se divertiam com a violência. Sentiam prazer em destruir os animais. O uso da carne como alimento fazia com que eles se tornassem ainda mais sedentos de sangue. Assim, acabaram desprezando totalmente até mesmo a vida humana. O mundo estava em sua infância, mas a maldade havia se espalhado tanto que Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Gênesis capítulo 6, verso 7. Ele declarou que seu espírito não ficaria brigando para sempre com a raça humana. Se não parassem de pecar, eles os eliminaria da sua criação. Destruiria os animais e a vegetação que fornecia abundante provisão de alimento e transformaria a linda terra em um vasto cenário de destruição. Um barco preserva a vida. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor revelou a Noé o seu plano e orientou a construir uma arca. Noé precisava contar a todos que Deus iria trazer um grande dilúvio sobre a terra. Aqueles que acreditassem na mensagem e se preparassem por meio do arrependimento e reforma de sua vida, receberiam o perdão e seriam salvos. Matusalém e seus filhos, que viveram para ouvir a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e o instruiu sobre como construí-la.
A sabedoria humana não poderia ter idealizado uma estrutura tão resistente e durável. Deus foi o arquiteto e Noé o construtor mestre. A arca tinha 3 andares de altura com apenas uma porta em um dos lados. A entrada de luz era por cima, e os diversos compartimentos estavam dispostos de tal maneira que todos eram iluminados. O material empregado era madeira de cipreste de golfer, resistente ao apodrecimento por centenas de anos. A construção dessa imensa estrutura foi um processo bastante lento. Por causa do tamanho das árvores e da qualidade da madeira. Foi exigido muito mais trabalho naquela época do que nos dias de hoje para prepará-la. Tudo que era possível o homem fazer foi feito para a realização de um trabalho perfeito. Mesmo assim, a arca, por si mesma, não era capaz de resistir à tempestade. Somente Deus poderia preservar seus servos da fúria das águas. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulos 11, verso 7. Enquanto Noé pregava a mensagem de advertência, sua fé era aperfeiçoada e se tornou evidente, um exemplo daquele que crê exatamente no que Deus diz. Tudo que ele tinha foi empregado na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco, multidões vinham de todas as direções para ver a estranha cena e ouvir as fervorosas palavras do pregador. No início, muitos apareciam para ouvir a mensagem que estava sendo pregada, porém, não se voltaram para Deus em verdadeiro arrependimento. Vencidos pela incredulidade que predominava, eles se uniram aos seus antigos companheiros, rejeitando a mensagem solene. Alguns ficaram convencidos e teriam atendido ao apelo, mas eram tantos que zombavam de Noé que acabaram entrando no mesmo espírito. Resistiram aos convites de misericórdia e logo se encontraram entre os mais ousados zombadores. Ninguém vai tão longe no pecado como aqueles que já receberam uma vez a luz, mas resistiram aos convincentes Espírito de Deus. Nem todas as pessoas daquela geração foram idólatras. Muitos afirmavam ser adoradores de Deus. Alegavam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles podiam obter uma concepção mais clara do ser divino. Essas pessoas eram as principais a rejeitar a pregação de Noé e, finalmente, declararam que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus punir a desobediência. Tinham a mente tão cegada pela rejeição que realmente acreditavam que a mensagem de Noé não passava de uma ilusão. O mundo tinha se decepcionado contra a justiça de Deus e suas leis, e Noé era considerado um fanático. Grandes homens, mundanos, honrados e também os sábios diziam: as ameaças de Deus são apenas para nos intimidar e nunca vão se cumprir. A destruição do mundo e a punição dos seres que ele criou nunca vão acontecer pelas mãos do Criador. Não tenham medo, Noé é um fanático perturbado. Eles continuaram em sua desobediência e impiedade, como se Deus não tivesse falado por meio do seu servo. Noé, porém, permanecia como uma rocha em meio à tempestade. A ligação com Deus fez com que ele ficasse mais forte ainda na força do poder infinito. Durante 120 anos, sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, advertindo a respeito dos acontecimentos que, de acordo com a sabedoria humana, eram impossíveis. Até então, nunca havia chovido. A terra era regada por uma neblina ou orvalho. Os rios nunca passavam dos seus limites e levavam com segurança as suas águas para o mar. Deus fixou leis que impediam as águas de transbordar para além das suas margens. O tempo foi passando, mas o coração das pessoas, que eram muitas vezes tomado pelo medo, começou a ficar tranquilo. Eles achavam que a natureza estava acima do Deus da natureza. Se a mensagem de Noé estivesse correta, a natureza teria que se desviar de seu curso. Mostraram desprezo pelos avisos de Deus ao continuar fazendo tudo o que faziam antes de receberem as advertências. Continuaram com suas festas e banquetes de glutonarias,
Comiam e bebiam, plantavam e construíam, fazendo planos para o futuro. Afirmavam que, se houvesse qualquer verdade no que Noé dizia, pessoas de renome, os sábios, os que eram mais prudentes e os grandes homens, estariam a par do que estava acontecendo. O tempo de graça estava para terminar. A arca estava concluída, do jeito que o Senhor tinha determinado, e nela foram armazenados alimento para os homens e animais. Então o servo de Deus fez seu último solene apelo ao povo. Noé implorou que buscassem refúgio enquanto havia tempo. Mais uma vez eles rejeitaram suas palavras e gritaram em zombaria. De repente, animais de todas as espécies foram vistos saindo das montanhas e das florestas. Eles caminhavam em silêncio até a arca. As aves saíram em revoada de todas as direções e, em perfeita ordem, entraram na arca. Com Noé, os animais entraram na arca. Gênesis capítulo 7, verso 9, de 2 em 2. E os animais limpos, 7 pares de cada espécie. Filósofos foram chamados para explicar esse acontecimento tão singular. A raça condenada procurava banir seus crescentes temores com divertimentos ruidosos, parecendo convidar sobre eles o castigo da ira divina que já tinha despertado. Deus ordenou a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. A sua influência e exemplo resultaram em bênçãos. Deus salvou com ele todos os membros de sua família. Um anjo fecha a porta. Os animais do campo e as aves do céu tinham entrado na arca para se refugiarem. Noé e sua família estavam dentro da arca. Então o Senhor fechou a porta. Gênesis capítulo 7, verso 16. A porta era tão pesada que era impossível ser fechada pelos que estavam dentro da arca. Mãos invisíveis giraram a porta vagarosamente para o seu lugar. Noé foi fechado lá dentro, e aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus ficaram do lado de fora. Assim também será fechada a porta da misericórdia quando Cristo cessar sua obra de intercessão em favor dos pecadores, antes de sua vinda das nuvens do céu. A partir daí, a graça divina não vai mais conter os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia divina. Eles vão tentar destruir o povo de Deus, mas assim como Noé foi fechado dentro da arca, os justos também estarão protegidos pelo poder divino. Depois que Noé e sua família entraram na arca, durante 7 dias não houve sinal algum de que cairia uma tempestade. Nesse período, sua fé foi provada. Foi um tempo de triunfo para o mundo lá fora. As pessoas ainda zombavam das manifestações do poder de Deus. Multidões se reuniam ao redor da arca. Elas se divertiam e debochavam daqueles que estavam lá dentro, com uma coragem e arrogância que jamais tinham demonstrado antes. No 8º dia, nuvens escuras se espalharam pelo céu. Relâmpagos riscavam o céu, seguidos do barulho assustador dos trovões. Logo, pesadas gotas de chuva começaram a cair. O mundo nunca tinha testemunhado nada parecido, e o coração das pessoas foi tomado pelo medo. Todos se perguntavam: será que Noé estava certo e o mundo está condenado à destruição? Os animais vagueavam desesperados de um lado para o outro, no mais intenso terror. Então, as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, verso 11. As nuvens transbordavam como se fossem poderosas cataratas. Os rios ultrapassaram seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível. Primeiro as pessoas viram seus esplêndidos edifícios e os lindos jardins e bosques onde haviam colocado seus ídolos serem destruídos pelos raios que caíam do céu. Altares onde havia sido oferecidos sacrifícios humanos eram derrubados e os adoradores estremeciam diante do poder do Deus vivo. A violência da tempestade foi aumentando cada vez mais. O terror das pessoas e dos animais era indescritível. Acima do rugido da tormenta, era possível ouvir os lamentos de homens e mulheres que haviam desprezado a autoridade de Deus. O próprio Satanás, que foi obrigado a permanecer entre os elementos em fúria, temeu por sua vida. Ele pronunciava maldições contra Deus, acusando-o de injustiça. Muitos, como Satanás, blasfemavam contra Deus.
Outros, em pânico diante do terror, estendendo as mãos para a arca, imploravam a Noé para que ele os deixasse entrar. Finalmente, sua consciência havia sido despertada para entender que há um Deus que governa os céus. Chamaram pelo Criador com todas as suas forças, mas os ouvidos dele não estavam mais abertos para ouvir seu clamor. Naquela hora terrível, perceberam que a transgressão da lei de Deus havia determinado a ruína deles. Mesmo assim, não se humilharam, não se entristeceram nem sentiram qualquer aversão pelo mal. Teriam desafiado novamente o céu caso o juízo tivesse sido removido. Alguns se agarraram à arca até serem levados pelas águas revoltas, ou o local onde se apoiavam se desprendeu ao colidir com as rochas e árvores. A pesada arca estremecia em cada fibra ao ser chacoalhada por fortes ventos. Os gritos dos animais dentro dela exprimiam o medo e a dor por que estavam passando. Mesmo assim, a arca continuou a flutuar em segurança. Anjos foram enviados para guardá-la. Alguns pais amarraram seus filhos a si mesmos em cima de grandes animais, porque sabiam que estes se apegariam ao máximo à vida e subiriam aos lugares mais altos para escapar das águas que subiam mais e mais. Outros se amarravam às mais altas árvores do topo das colinas ou montanhas, mas as árvores eram arrancadas desde a raiz e arremessadas para dentro das ondas. À medida que as águas subiam, o povo fugia em busca de refúgio nas montanhas mais altas. A todo momento havia homens e animais lutando entre si por um lugar mais alto, onde pudessem firmar os pés até serem arrastados pelas águas. Dos picos mais altos, pessoas em desespero olhavam para um oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus não mais pareciam motivo de zombaria. Aqueles pecadores condenados suplicavam por mais uma hora de graça, mais um apelo que viesse dos lábios de Noé. Era preciso que o amor, em forma de justiça divina, pusesse um fim ao pecado. Os zombadores de Deus morreram na escuridão das profundezas. As condições antes do dilúvio. Os pecados que clamaram por vingança sobre o mundo antediluviano também existem hoje. O temor de Deus foi banido do coração humano. Sua lei é tratada com indiferença e desprezo, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 38 e 39. Deus não condenou a geração antediluviana por comer e beber. Deu a eles os frutos da terra em grande abundância para suprir suas necessidades físicas. O seu pecado foi usar esses dons sem demonstrar gratidão para com o doador, satisfazendo o apetite sem restrições. Era lícito se casarem. Ele deu instruções especiais sobre esse relacionamento, revestindo-o de santidade e beleza. No entanto, o casamento foi pervertido para que servissem às paixões. Condições semelhantes hoje. Uma condição semelhante existe hoje. O apetite é satisfeito sem restrições. Mesmo alguns dos que dizem ser seguidores de Cristo estão comendo e bebendo com os ímpios. A intemperança amortece as faculdades morais e espirituais, levando às satisfações das paixões mais baixas. Multidões se tornam escravas da imoralidade e vivem apenas para os prazeres sensuais. A extravagância invade a sociedade. As pessoas sacrificam a integridade pelo luxo e ostentação. A fraude, o suborno e o roubo são praticados normalmente sem serem repreendidos. A mídia traz relatos de crimes cometidos com tanto sangue frio que o instinto da preservação da vida humana parece ter se extinguido. Essas atrocidades se tornam tão comuns que quase não provocam surpresa. O ímpeto das paixões e da ilegalidade, uma vez fora de controle, vão encher a terra de maldição e desolação. O mundo antediluviano representa a condição para a qual se encaminha rapidamente a sociedade moderna. Deus enviou Noé para divertir o mundo a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e escapasse da ameaça de destruição. Ao se aproximar o tempo da segunda vinda de Cristo, o Senhor enviará seus servos com uma mensagem de advertência ao mundo para que este se prepare para esse grande acontecimento.
Multidões vivem transgredindo a lei de Deus, e agora, em sua misericórdia, ele os convida a obedecer aos seus sagrados mandamentos. O perdão é oferecido a todos os que abandonarem os seus pecados, por meio do arrependimento e em fé em Cristo. Muitos, porém, ainda rejeitam suas advertências e negam a autoridade da sua lei. De toda a vasta população existente na terra antes do dilúvio, apenas 8 pessoas creram e obedeceram à palavra de Deus dada por meio de Noé. Assim, antes que o legislador venha para punir os desobedientes, os pecadores serão aconselhados a se arrepender. Mas a maioria não dará ouvidos a essas advertências. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Jesus fez a significativa pergunta: quando o Filho do Homem vier e encontrará fé na terra? Lucas, capítulo 18, verso 8. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Quando a porta da graça se fechar. Quando o tempo para sua salvação estava chegando ao fim, os antediluvianos se entregaram às festas e aos divertimentos mais empolgantes, preenchendo a vida com alegria e prazer. Em nossos dias, o mundo está absorvido na busca do prazer. Um ciclo constante de estímulos sensuais impede que as pessoas sejam impressionadas com as únicas verdades que podem salvá-las da destruição vindoura. Nos dias de Noé, os filósofos declaravam que era impossível o mundo ser destruído pela água. Da mesma forma, hoje, mentes científicas tentam mostrar que o mundo não pode ser destruído pelo fogo. Quando todos consideraram a profecia de Noé uma ilusão, havia chegado o tempo de Deus agir. O legislador é maior que as leis da natureza. Assim como foi nos dias de Noé, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Lucas capítulo 17, versos 26 a 30. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Segundo Pedro capítulo 3, verso 10. Quando os líderes religiosos apontarem para um futuro de longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorvido em plantar e edificar, em banquetes e divertimentos, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que a destruição virá sobre eles de repente, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3.